Mateus capítulo 16. Todos encontraram? Podem dizer amém? Mas vós, perguntou-lhes Jesus, quem dizeis que eu sou? Mateus 16:15, só esse texto. Mas vós, perguntou-lhe Jesus, quem dizeis que eu sou? Diga amém. Jesus acalmou o mar, aquietou o vento, e os discípulos, olhando um para o outro, perguntavam: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? De algum modo eles andavam com Jesus, mas não sabiam de fato quem ele era. Mateus capítulo de número 16, que nós lemos agora, é um episódio que ocorre no terceiro ano do ministério de Jesus, portanto no último ano do seu ministério. Do versículo de número 1 até o versículo de número 4, fariseus e saduceus se reúnem e pedem a Jesus um sinal de que ele de fato era o Cristo. É muito interessante isto, porque Jesus já havia operado sinais entre eles. Ao longo de 3 anos ele já havia curado enfermos, ele já havia devolvido a voz ao mudo, a visão ao surdo, ele já havia ressuscitado mortos. Mas eles ainda querem um sinal. É como se eles quisessem um show à parte. Eles quisessem uma demonstração exclusiva para eles, para atender a vaidade deles, para atender a curiosidade deles, para atender o critério e a religiosidade deles. Jesus então, olhando-lhes, no versículo de número 4 diz: uma geração adúltera e perversa me pede um sinal. Quantas vezes Deus já nos deu sinais inconfundíveis da sua presença, do seu cuidado, da sua misericórdia, da sua salvação, e nós, por dureza de coração, continuamos pedindo um sinal. Um dia alguém falou comigo: eu vou me entregar a Cristo quando eu tiver uma prova do amor de Deus. Eu perguntei: você nunca leu sobre a cruz? Você ainda quer uma prova do amor de Deus? Quando Jesus percebe que aqueles homens não queriam na verdade um sinal, na verdade eles estavam querendo, em nome da sua religiosidade, manipular o cenário, ele então dá uma orientação aos seus discípulos e aos seus apóstolos, dizendo: acautelai-vos do fermento dos fariseus. Isso se dá do versículo 5 até o versículo 12. Quando ele chega na região de Cesareia de Filipe, Jesus então reúne os seus 12 e faz uma pergunta que todos nós conhecemos. Ele pergunta: o que dizem os homens acerca do Filho do Homem? Ou, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Simplificando a pergunta, Jesus está dizendo: o que dizem ao meu respeito por aí? E um deles tomou a palavra e disse: dizem que tu és Elias. O outro, tomando a palavra, disse: dizem que tu és Jeremias. Um outro disse: dizem que tu és João Batista, ou algum dos profetas.
Aqui nós temos mais uma lição, porque não adianta ter o conhecimento religioso e intelectual e não ter o conhecimento profundo de Cristo e nem saber quem Ele é. Não tem relacionamento pessoal com Ele. Mas aí Jesus restringe a pergunta e diz para eles: e vós? Quem vocês dizem que eu sou? Agora eu não quero saber o que dizem lá fora, eu quero ouvir de vocês qual o conhecimento que vocês têm ao meu respeito, qual a compreensão que vocês têm da minha pessoa. É nesse momento que Pedro levanta e diz: eu te digo que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz a Pedro: tu és bem-aventurado, porque quem te revelou esta verdade não foi nem carne, nem sangue, ou seja, não é resultado da inteligência humana. Quem te revelou esta verdade foi o meu Pai que está nos céus. Mas hoje pela manhã, quando indaguei-me sobre o que poderia ministrar ao vosso coração nesta noite, esse texto me veio ao coração. Na verdade, esta pergunta me veio ao coração: nós conhecemos a Cristo? Nós sabemos quem Ele é? Se o irmão abrir a Bíblia comigo, e se quiser fazê-lo por gentileza, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 16 e 17, eu quero ler os dois versículos, porque aqui vai fundamentar o nosso pensamento sobre o desenvolvimento da ministração desta noite. No versículo 17, Paulo diz: pelo que, se alguém está em Cristo, nova criação, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nesse versículo 17, Paulo está falando de transformação, mudança de fase, sair do estado da velha criatura para a nova criatura. A expressão é metamorfos, que dá a ideia de mudar de forma, assumir a forma de outrem, e nesse cenário, a forma do próprio Cristo. Mas no versículo 16, Paulo deixa claro que esta transformação do versículo 17 se dá a partir do conhecimento de Cristo. Olha o que ele diz no versículo 16: por isto, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Paulo faz um vínculo escriturístico do versículo 17 com o versículo 16. Ele está dizendo que a transformação do versículo 17 só ocorre quando nós conhecemos a Cristo. Porém, o apóstolo fala no versículo 16 de duas maneiras de conhecer a Cristo. Primeiro, ele diz que nós podemos conhecer a Cristo segundo a carne. E ele diz: já não, ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, agora já o conhecemos de outro modo. O que é conhecer a Cristo segundo a carne? É conhecer de modo natural, é conhecer o Cristo da história, é conhecer o Cristo da religião, é conhecer o Cristo da lição da escola bíblica, é conhecer o Cristo que o pregador faz menção, é o conhecimento intelectual, é o conhecimento superficial. Jó
falando de si mesmo, diz a Deus, no capítulo 42, eu te conhecia de ouvir falar. É o conhecer segundo a carne, e nessa perspectiva, você vai encontrar mestres e doutores que conhecem a Cristo, nos corredores das universidades, nos bancos e cadeiras das grandes e das pequenas igrejas. Alguns são religiosos, outros são céticos, e todos dizem, eu conheço Cristo, mas o conhecem apenas intelectualmente. O apóstolo Paulo, porém, no versículo 16 diz, contudo, nós já não o conhecemos desse modo. Então Paulo está dizendo que existe uma outra forma de conhecer a Cristo, que não seja o conhecimento segundo a carne, que não seja o conhecimento intelectual. O apóstolo está dizendo que há uma forma espiritual de conhecer a Cristo. O apóstolo está dizendo que há um aspecto de Cristo que só pode ser conhecido por meio da revelação, que nos apresenta o Cristo que opera a transformação em nós. É muito possível a gente permanecer na igreja tempos e tempos e conhecermos a Cristo apenas intelectualmente, e pela experiência jamais sabermos de fato quem Ele é. O apóstolo está declarando que a forma correta de conhecer a Cristo é esta forma que ele chama de outro modo, não intelectualmente, não apenas da literatura, da história, mas o Cristo que operou em nós um milagre. Então, vamos pensar agora, já que Paulo fala em duas maneiras de conhecer a Cristo, deixa eu te dar exemplo da primeira maneira de conhecer a Cristo e da segunda maneira, o conhecer segundo a carne e o conhecer do outro modo. Vou te dar um exemplo de alguém que conheceu a Cristo segundo a carne e não viveu nenhuma transformação, porque o conhecimento intelectual não transforma. Judas Iscariotes. Judas conhecia a Cristo mais do que eu ou você podemos conhecer. Ele conviveu com Jesus. Eu já disse aqui aos irmãos que Judas não era apenas discípulo, Judas era apóstolo. Qual a diferença, pastor? Os discípulos eram seguidores de Jesus que aprendiam de Jesus. Os apóstolos eram seguidores de Jesus que aprendiam a Jesus. Não entendi. Os discípulos são aqueles que estavam nas reuniões, nos sermões, nos milagres. Os apóstolos moravam com Jesus, dormiam com Ele, conviviam com Ele, comiam com Ele, eram mais próximos dEle. Judas era apóstolo. Diferente de todos os demais apóstolos, Judas era parente de Jesus. A palavra Judas é uma variante grega do hebraico Judá, que indica que Judas era da mesma tribo de Jesus, a tribo de Judá. A palavra Iscariotes significa nascido em Quiriote. Quiriote era uma cidade da tribo de Judá. Isso está registrado em Josué capítulo 15, versículo 25. Então Judas era da mesma tribo de Jesus. Ele tinha um grau de parentesco com Jesus. Ele conhecia a Cristo. Mais do que discípulo, mais do que apóstolo, mais do que parente, Judas tinha uma função de destaque no ministério do mestre. A Bíblia diz que era ele o responsável pela gestão do ministério.
Ele sabia quem era Jesus, entretanto, o traiu. Vendeu-o por 30 moedas de prata, mas ele sabia quem era Jesus, ele conhecera a Jesus, entretanto, conhecia-o apenas segundo a carne. Judas conhecia o Jesus homem, mas não experimentou a operação de Jesus no seu caráter. É importante lembrar, porque alguém já me perguntou: pastor, Judas era predestinado para a traição? Se Judas tivesse se arrependido, Jesus lhe teria perdoado? É preciso lembrar que a traição de Judas não foi um ato isolado, não foi um momento de falha. Judas já vinha construindo aquilo que ele executou no dia que Jesus fora preso. Então, prova disso que em João capítulo 12, versículo 4, o apóstolo escreve que tudo que caía na bolsa do ministério de Jesus, Judas roubava. Então ele já tem um histórico de desvio de conduta. No dia da traição, Jesus olha para Jesus e diz: o que tendes que fazer, faze-o depressa. Porque Judas já havia negociado o valor da traição. Ele já vinha conversando com os principais dos sacerdotes. Foi um ato deliberado. No Salmo profético e messiânico, capítulo 5, Salmo de número 55, o salmista retrata Judas na poesia e profecia e diz: porque não é o meu inimigo que me trai, é o meu amigo íntimo. Juntos subíamos à casa de Deus e orávamos juntos ao Senhor. A verdade, querido, é que é possível que a gente conheça muito sobre a história de Cristo e não conheça Cristo. A verdade é que é possível a gente frequentar a igreja e até servir o ministério de Cristo e não sabermos quem Ele é na experiência. A verdade é que é até possível receber o título de cristão e até de um bom cristão, mas não sabemos quem é Jesus. O conhecemos, mas o conhecemos apenas intelectualmente. O conhecemos apenas superficialmente. Não há mudança genuína. Então a pergunta é: você conhece Cristo? Vou lhe dar um outro exemplo de pessoas que conheciam a Cristo e não foram transformadas. Os seus irmãos, segundo a carne. Jesus teve irmãos. A gente tem uma certa dificuldade de admitir e até de falar disso, porque nós recebemos da tradição católica o conceito de que Maria permaneceu virgem e não teve outros filhos. Mas à luz das Sagradas Escrituras, essa interpretação não é verdadeira. A Bíblia diz em Mateus, capítulo de número 1, versículo de número 24 e 25, que Maria e José não tiveram relações sexuais até o nascimento de Jesus. José não tocou nela. Por quê? Ele sabia que o que nela estava gerado era do Espírito Santo: reverência, devoção, reconhecimento, submissão, adoração plena e perfeita ao projeto de Deus. Mas daí em diante, a Bíblia diz tanto em Marcos capítulo 6, versículo 3, quanto em João capítulo 7, versículo 3 ao versículo 5, que Jesus tinha irmãos. Quando ele está no
templo e ele discute com os sábios do templo sobre a lei, alguém disse: não é esse o filho de Maria e de José? E não estão entre nós os seus irmãos e as suas irmãs? Mas é interessante notar, quem conheceu a Cristo mais do que os seus irmãos, os filhos de Maria e de José? Mas não foram transformados por ele, por incrível que pareça, pelo menos não até o Calvário. Você não encontra nenhuma menção dos irmãos de Jesus na lista dos discípulos seguindo-os, pelo contrário. Você encontra em João capítulo 7, os irmãos de Jesus querendo prendê-lo e entregá-lo às autoridades, porque achavam que ele era louco, alucinado, que ele tinha devaneios. Em dado momento eles ironizam e dizem: já que tu és o Filho de Deus, te apresenta. E Jesus diz: ainda não é chegada a minha hora, a hora de vocês a qualquer hora, mas a minha hora é a hora do Pai. Eles conheciam a Cristo, eles viviam na mesma casa com Jesus. Então presta atenção, ir à igreja é conhecer a Cristo, mas não é o suficiente, é o conhecimento intelectual. Ser religioso pode apenas indicar que você conhece a Cristo da perspectiva da religião. Carregar uma Bíblia pode indicar apenas que você conhece a Cristo da perspectiva da história, da literatura e da escritura, mas não transforma. O conhecimento de Cristo vai gerar transformação em nós. Há um grande escritor brasileiro, ele declara que era ateu e resolveu pesquisar acerca de Jesus, porque disse ele queria desmascarar o mito. Mas na medida que ele pesquisava, ele diz: é impossível conhecer Jesus e não ser tocado por ele. Me converti a ele. Você conhece Cristo? Ele transforma a sua vida. A tua experiência com Cristo gerou algum tipo de mudança na tua história de vida? Paulo fala de dois modos de conhecer a Cristo: conhecê-lo segundo a carne. Acabei de falar de Judas Iscariotes e dos irmãos de Jesus, mas Paulo fala sobre conhecer a Cristo na nossa vida e provocou mudanças nela. Nós poderíamos pensar, entender que o verdadeiro conhecimento de Cristo se dá pela operação da graça. Não é intelectual, é espiritual. Não vem ao cérebro, vem à alma. É o conhecimento que toca, é o conhecimento que mexe, é o conhecimento que transforma o nosso coração. O próprio Jesus disse a Pedro em Mateus 16, que nós lemos: bem-aventurado és tu, porque quem te revelou essa verdade não foi sabedoria humana, não foi carne nem sangue, mas o meu Pai que está no céu. O verdadeiro conhecimento de Cristo se dá pela revelação do Espírito Santo dentro de nós. Não basta um quadro pendurado na porta da parede, um Cristo com o coração de fora e uma coroa de espinho nele, dizendo: Jesus habita nessa casa. O quadro não indica que Jesus habita na casa que somos nós. Não adianta tê-lo pendurado no peito, amarrado numa corrente de ouro, amarrado numa corrente de Michelin,
amarrado numa corrente de prata. Presta atenção, o verdadeiro conhecimento de Cristo nos mostrará que o Cristo, Filho de Deus, vive dentro de nós. E quando Ele vive dentro de nós, Ele opera em nós a transformação que Ele deseja fazer. O conhecimento de Cristo se dá pela revelação do Espírito Santo. Ele diz em João capítulo 16, versículo 7: todavia, digo-vos a verdade, convém que eu vá. Porque se eu não for, o ajudador não virá a vós, mas se eu for, eu mesmo o enviarei. E quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Agora olha o que ele diz: do pecado, porque eles não creem em mim; da justiça, porque eu vou para o meu Pai; e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Observe que toda a operação do Espírito Santo se diz respeito a Cristo. A obra do Espírito Santo é nos apontar a Jesus. A obra do Espírito Santo é nos apresentar a Jesus. A obra do Espírito Santo é nos levar a Jesus. Quem conhece a Cristo apenas intelectualmente não se estabelece na fé, é levado por todo o vento de doutrina e até diz: eu conheço a Cristo e eu creio em Cristo, assim como eu creio em, e creio em, e creio em. Quem conhece a Cristo pela revelação do Espírito Santo, crê em Cristo e nada coloca a sua fé em abalo ou em questão, porque a sua fé está firmada naquele que morreu, mas ressurgiu ao terceiro dia e vive e reina para sempre. Vou lhe dar 2 exemplos de alguém que conheceu a Cristo do outro modo. Me permita falar de Paulo. Se há uma pessoa que poderia gabar-se de conhecer a Cristo profundamente, era o jovem Saulo. Saulo era uma autoridade nas Escrituras. Ele foi formado aos pés do maior mestre do seu tempo, Dr. Gamaliel. Paulo conhecia a lei e era praticante dela. Ele conhecia o Cristo da história. Olha para cá, tanto conhecia que resolveu matar os seus seguidores. Paulo tanto conhecia a Cristo que se revoltou e começou a perseguir os cristãos. Se você ler o relato do próprio Paulo, em Atos capítulo 26, ele diz: eu não apenas prendia e torturava, mas matava, e deixava matar, e apoiava quem o fizesse. E no relato de Paulo, que é carregado de muito detalhismo, ele revela que a sua fúria só aumentava contra os cristãos. Mas em dado momento, Paulo conhece a Cristo de outro modo. Ele está indo para Damasco com cartas para prender, com cartas para executar. E Atos 26 diz que era meio-dia, quando Paulo, montado no seu cavalo, chega próximo a Damasco. E ele diz: uma luz que resplandecia mais do que a luz do sol do meio-dia resplandeceu na minha face, e eu caí ao chão. E ele mesmo diz que não conseguia enxergar nada, e os seus homens estavam estupefatos. Mas ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues?
E Saulo diz: eu perguntei: quem és, Senhor? E ele me respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora Paulo conhece a Cristo pela revelação. Agora ele sabe quem Jesus é. E a partir do momento que Paulo conhece a Cristo, basta te dizer que quando ele está dando o depoimento de Atos 26, ele está algemado, está acorrentado diante do rei Agripa. E o apóstolo Paulo diz: e não me envergonho de estar acorrentado pelo nome do Senhor. Desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Ele mesmo diz: eu estou pronto não apenas a ser preso, mas também a morrer pela causa e o evangelho de Jesus Cristo. Não é o conhecimento intelectual que te torna um cristão genuíno. O conhecimento intelectual te leva para a igreja, para uma vez por semana participar da missa ou do culto, mas é apenas para cumprir rotina, para cumprir tabela, para desencargo de consciência, para se livrar dos pesares e apesares da semana. Quem conhece a Cristo não o vê uma vez por semana num templo. Quem conhece a Cristo vive com Ele, dorme com Ele, come com Ele, adora a Ele. Onde vai está com Ele, a sua vida pertence a Ele. Você é de Jesus. Vou lhe dar mais um exemplo e a gente conclui. Tiago, irmão de Jesus. Tiago, irmão de Jesus. Ele não cria em Jesus. Ele tanto não cria que eu disse há pouco, João capítulo 7, versículo 3 a 5, os irmãos de Jesus chamam-no de louco. Os irmãos de Jesus querem prendê-lo porque considera que ele é um aluado, desvairado. Entretanto, em algum momento depois da ressurreição, Jesus apareceu a Tiago, seu irmão. A Bíblia não dá detalhes desse encontro, mas a Bíblia diz em Gálatas capítulo 1, versículo 19, Paulo diz: não vi nenhum outro apóstolo senão Tiago, irmão do Senhor. Aqui nós temos a referência de que Tiago é irmão de Jesus. Primeira carta aos Coríntios capítulo 15, versículo 7, Paulo diz que Jesus apareceu a Tiago depois da ressurreição. Não se sabe como foi a conversa. É interessante, na minha opinião, como se a minha opinião servisse para Deus, mas na minha opinião deveria constar como foi a conversa de Jesus com Tiago. Vocês não acham? Consta como foi a conversa dele com os dois discípulos a caminho de Emaús. Consta como foi a conversa dele com os 11 na ausência de Tomé. 10, que Judas já não existia no cenário. Consta como foi a conversa dele com os 11, já com a presença de Tomé. Ele chega a dizer a Tomé: vem, coloca a mão na minha lateral, coloca a mão nas minhas mãos. Você não precisa colocar a mão para crer. Não consta qual foi a conversa de Jesus com Tiago, seu irmão. Mas imagine aí que Tiago estava cuidando dos afazeres de algum modo, sabendo que Jesus havia morrido, a família toda estava recolhida, ninguém queria se manifestar, o sinédrio e o templo havia condenado Jesus, ninguém vai emitir opinião, quem emitir opinião vai preso também, corre o risco de morrer também, então está todo mundo calado. E de repente, eu imagino, agora é conjectura minha, tá? Jesus abre o portão da casa e diz assim:
E aí, Tiago, tudo bem? Tiago tem certeza que ele está morto. Quando Tiago vira, toma um susto. Sim, sou eu. Eis aqui a marca dos cravos. Eis aqui a marca da lança. Aqui a marca dos espinhos. E Tiago se lança aos seus pés. Agora eu creio. Agora eu creio. Agora eu sei que tu és o Filho de Deus. Ele conhecia a Cristo antes da cruz, intelectualmente, mas agora ele conhece ao Cristo ressurreto, vivo, poderoso, glorioso, extraordinário e transformador. E eu te digo, o conhecimento de Cristo nesse nível transforma. Aí vem uma pergunta sem graça: há quanto tempo você frequenta a igreja? Ou frequenta as igrejas e não mudou nada? Continua escravo dos mesmos vícios, dos mesmos hábitos, continua na mesma rotina. Quantas vezes você já leu a Bíblia, mas continua igual? Quantas pregações você já ouviu, mas não muda nada? E se alguém te perguntar, você diz: eu congrego na Cristianismo Sem Fronteiras, eu congrego na Assembleia de Deus, eu congrego na Igreja Presbiteriana, na Igreja Batista, ou qualquer uma outra. Eu já me deparei com uma pessoa que estava vindo congregar aqui, e ele me contou um pouco da sua história de fé, e na medida que ele foi contando, eu perguntei: espera um pouquinho, porque ele estava falando muito ruim da igreja de onde ele estava vindo. E eu perguntei para ele: em quantas igrejas o irmão já passou? E ele contou no dedo: 9. Isso quer dizer que agora vai ser a 10ª. Quer uma sugestão? Pode falar, pastor. Não venha não. Mas por quê? Porque os crentes daqui são iguaizinhos aos crentes da igreja que você congrega. Eles também têm defeitos, eles também têm problemas, eles também ficam com a cara feia de vez em quando. Às vezes eles estão tristes, tem dia que estão chateados e insatisfeitos, e você vai perceber que mudou de lugar, mas o povo tem os mesmos traços. Ei, olha para cá, a questão não é mudar de igreja, a questão é mudar de vida. Se o conhecimento de Cristo não te transforma, você vai frequentar todas as igrejas da cidade e não vai mudar nada. E eu não estou dizendo a você que, mas eu estava até decidido congregar nessa igreja. Seja bem-vindo, mas não espere ser transformado só porque você mudou de igreja novamente. A transformação se dá quando a revelação do conhecimento de Cristo é operada em nós pelo poder do Espírito Santo, e aí a mudança acontece na nossa vida. Pelo que? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se alguém está onde? Se alguém está onde? Mais uma vez. Se alguém está onde? Em Cristo. Nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás. Não pesa mais. Ainda que Satanás queira resgatar o teu passado, quem está em Cristo, nova criatura é. Tudo se fez novo. Não é por acaso que o ato de conversão é a experiência de mudança de natureza. O
conceito bíblico de metamorfos, de transformação, não tem reverso, não tem marcha ré. Ei, quando você é de fato transformado por Jesus, pelo conhecimento que recebeu dele, pela revelação do Espírito Santo, não há marcha ré, você não volta mais para o passado, você não se encontra mais no passado. Eu já falei aqui para os irmãos, e eu concluo: pega um porco e dá um banho nele. Quando eu era menino, nós tínhamos um porquinho na nossa casa, e acabou se tornando um porquinho de estimação. Todos nós gostávamos dele. Era um porquinho dourado, amarelinho, e nós o chamávamos de Fuxico. Era só chegar na porta e gritar Fuxico, e ele vinha. Mas nós passávamos muita necessidade, e um dia a fome bateu e não teve para onde apelar. E o meu pai, escondido de nós, nos ofereceu Fuxico no prato. Era muita fome, eu falo sério. Eu sei o que é não ter comida, até o ponto de chegar nesse ponto. Quando nós descobrimos que Fuxico era o prato, ninguém quis comer. Então, nós dávamos banho nele, lavava com a mangueirinha. Depois do banho, a gente não fazia isso porque não tinha, mas depois do banho, pega o porquinho e coloca um perfume. E não coloca perfume ruim, por favor. Pega o melhor perfume que você tem em casa e aplica no seu porquinho, ele vai ficar cheiroso. Você acabou de dar banho, põe a fé no banho que você deu. E quando terminar de perfumar, coloca uma gravatinha borboleta no porquinho, vai ficar lindo. Ei, compra umas luvinhas de crochê, coloca as luvinhas de crochê no seu porquinho, e depois solta ele. Para onde ele vai? Para onde? Mas por que ele vai para a lama? Ele acabou de tomar banho. Eu coloquei uma luvinha de crochê nele, e ele vai para a lama? Que coisa sem graça. Mas por quê? Porque ele é porco, porque a natureza dele é esta. Aquele que conhece a Cristo apenas intelectualmente, vem para a igreja, ouve sobre Jesus, mas recebe apenas no intelecto. Quando termina, volta para a lama, continua vivendo do mesmo jeito que viveu o tempo inteiro. Não importa se tomou banho, se está perfumado, se recebeu gravatinha borboleta, se recebeu luvinha de crochê. A transformação foi externa, foi intelectual, foi superficial, não muda nada. Mas pega uma borboleta linda e esplendorosa, leve e flutuante, e se você conseguir conversar com a borboleta, diga para ela: eu soube que você já foi lagarta. E ela vai dizer: eu andava sobre os meus pequenos pezinhos, enganchada nas paredes, no caule das árvores, até o dia que chegou o momento e eu resolvi construir um casulo. E construí o meu casulo com as minhas próprias fezes, com as folhagens que eu comia. Eu construí o meu casulo e me prendi dentro dele, e fiquei lá uns dias, e de repente o meu corpo começou a rasgar e a dilacerar, e doía. A minha estrutura foi aberta, as minhas pernas começaram a cair, e eu desesperei, porque eu tive a sensação: como é que eu vou conseguir andar? Nunca mais eu serei lagarta. Mas de repente eu observei que enquanto as minhas pernas caíam, alguma coisa começou a levantar em cima de mim. E quando eu consegui virar para olhar,
pareciam asas, mas estavam molhadas e apegadas no meu corpo, e eu não conseguia abrir e nem me movimentar, mas eu comecei a bater no casulo, de dentro para fora, e o casulo rachou, e eu continuei batendo, e quando o casulo abriu, e a luz do sol bateu nas minhas asas molhadas, ela secou e abriu. E agora eu descobri que eu não precisava mais rastejar. Eu descobri que agora eu poderia voar. Pergunte para ela se ela pretende voltar a ser lagarta. E ela vai te dizer: nunca, jamais. Porque agora eu conheço a sensação de voar. Quem conhece a Cristo segundo a carne, pode até ter luvinha de crochê, mas volta para a lama. Quem conhece a Cristo pela revelação do Espírito Santo, não quer voltar a ser lagarta. Eu vou dizer para você que está fraco na fé e pensando em desviar: ei, uma vez borboleta, você não volta a ser lagarta. Eu vou dizer para você que está pensando em pular micareta no meio de abril: pastor, não sei, vou ter que pedir licença, não vou nem tomar a ceia de abril, que é para não dizer que eu estou brincando com as coisas de Deus. A de maio eu volto, me conserto, peço perdão e tomo a ceia. Mas o senhor vai me perdoar minha micaretinha que não teve nos últimos 3 anos. Pastor, ei, presta atenção. Quem conhece a Cristo do outro modo, pela revelação, não se encontra mais atrás de um trio, bebendo cerveja, se drogando, cheirando lança-perfume, sem adorar a Ele, porque você já conhece a Cristo. Fica de pé, por favor. Ei, machora, mandora, madagai, levassuriandura, bagai. Você conhece a Cristo? Que tipo de operação e transformação Ele tem feito na sua vida? Que tipo de mudança Ele operou em você? Tem um louvor no nosso cenário que diz: que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Quem foi alcoólatra? Levanta a mão. Aqui temos um. Quem vivia nas drogas, na prostituição, no adultério, todo fim, eu só bebia socialmente, pastor. Socialmente eu sentava na mesa sexta-noite e levantava segunda de manhã. Era social. Levanta a mão quem viveu qualquer experiência desse tipo. Levanta assim a mão. Foi transformado? Foi transformado? Quem vivia na idolatria, cheio de superstições, de crendices, levanta assim a mão. Foi transformado? O conhecimento de Cristo pela revelação do Espírito transforma. Ele te muda. Se você está na igreja não sei quanto tempo e não mudou nada, você conhece Cristo intelectualmente, apenas religiosamente. A proposta do Espírito Santo para nós esta noite é: me deixa te apresentar a Jesus, me deixa te revelar a Jesus. Quantas vezes nós somos crentes há anos, mas não somos convertidos ainda? Frequentamos a igreja há anos, mas não temos certeza de salvação ainda. Se você morrer hoje, você vai para onde? Deus é que sabe, porque Deus sabe de todas as coisas, né, irmão? Eu não posso julgar a minha salvação. Eu não posso julgar a do outro. Eu não posso julgar a salvação do vizinho. A minha eu posso. Se Jesus voltar hoje, você está pronto para subir para a glória?
Nos embates da vida você consegue discernir quais são os passos de Jesus junto aos teus. Você consegue discernir a sua voz quando Ele fala contigo. Você conhece Cristo. Uma poesia muito famosa chamada Rastros na Areia. O poeta diz que ele teve um sonho, e no sonho ele estava caminhando na praia e ele via os seus 2 passos, e ao lado dele ele via os passos de alguém que ele entendeu que aqueles passos eram de Jesus. A praia simbolizava a sua própria vida, e ele vai conversando com Jesus enquanto caminha, e os passos de Jesus estão do lado. Chega um momento que o terreno fica pedregoso e machuca os pés, e ele não vê mais os passos de Jesus, e ele diz: mas Senhor, na hora mais difícil da vida, o Senhor me abandonou. Jesus disse: não, filho, esses passos que você está vendo não são teus, são os meus, porque na hora mais difícil da tua vida eu te carreguei no colo. Quem conhece a Cristo sabe que Ele jamais abandona. Provoca seu vizinho e diz para ele: Jesus jamais abandona, Ele jamais abandona.